Bom dia, Ludinha. Tudo bem, Ludinha? Ludinha, aquela missão do link lá no grupo. Bom dia. Vamos começando aqui, né? Aí quem for chegando aí vai aí, ó, entrando, né? Então ontem nós concluímos, né, o Evangelho de Lucas, né? E aí nós concluímos os 3 evangelhos que são considerados evangelhos sinóticos, né? Que são semelhantes, falam praticamente das mesmas coisas, né? Até anotei aqui. Então, eles são sinóticos porque narram muitos dos mesmos acontecimentos, a gente viu, né, que repetia, né, os acontecimentos, tem estrutura parecida, usam em vários momentos palavras e expressões semelhantes, e os 3 destacam o ministério de Jesus na Galileia, e parábolas e ensinamentos, milagres e a morte e ressurreição de Cristo. Então esses 3, né, trataram desses assuntos aqui de forma semelhante, né? Mas mesmo eles sendo semelhantes, teve alguma coisa, né, que cada um, né, teve seu próprio estilo. Que mesmo sendo parecidos, cada um tem seu foco. Mateus, ele mostrou, né, que mostrou Jesus como o Messias prometido, falando mais para os judeus, né? E Marcos, ele focou mais, né? Foi mais direto e enfatiza as ações de Jesus. Então ele enfatizou mais as ações, ele foi mais direto, né? Foi mais sucinto. Lucas destacou mais o amor de Deus por todos e especialmente aos marginalizados, né? Então Lucas teve esse foco. Mas já o Evangelho de João, que nós vamos começar hoje, ele já não faz parte desse grupo, né, sinóticos. Ele já é um pouco diferente. Por quê? Porque ele tem estilo diferente, traz mais reflexões profundas e teológicas, relata episódios que não aparecem nos outros 3, né? Mas resumindo, os 3, né, aliás, os 4, né? Na verdade, a Bíblia toda, né? Tem uma mensagem central, que é Jesus é o Salvador e que seus ensinamentos, né, eles continuam sendo um guia para a nossa vida até hoje, né? E João também traz Jesus como Filho de Deus, né? Como nós lemos ontem. Bom dia, Maria. Bom dia, Socorro, Ateliê, Help. Hoje estamos só fazendo aqui um resumozinho, né, dos evangelhos. Bom dia, Missy. Dos evangelhos que nós lemos, né, que foram os 3, que foi falado que são os 3 sinóticos, os 3 são semelhantes, né? E hoje, a partir de hoje, nós vamos começar em João, que é um pouco diferente. E ontem nós até lemos um pouquinho falando do resumo, né? Eu vou ler aqui também para ficar junto com o livro de João. Então nós falamos ontem, né, que João, que o Evangelho de João é o 4º evangelho da Bíblia, né? E foi escrito por volta de 90 a 100 anos depois de Cristo. Foi o último, né, dos evangelhos escrito. O autor é considerado João, né? Ele era um dos 12. Inclusive, ele era um daqueles 3, né, que estavam mais próximos de Jesus, que era quem? Tiago, Pedro e João, né? Inclusive, ele estava lá no momento da transfiguração de Jesus. João era um dos 3 que estava lá. João escreveu o Evangelho para apresentar Jesus de uma maneira única, destacando sua identidade divina como Filho de Deus. Então, ele focou em mostrar que Jesus é o Salvador e que crer nele traz vida eterna.
Diferente dos outros evangelhos, João inclui muitos detalhes, né, sobre os ensinamentos e milagres de Jesus, que não aparecem em Mateus, Marcos e Lucas. Então nós vamos ver alguns ensinamentos aqui, né, do ministério de Jesus mesmo, que não foram relatados nos 3 que nós lemos, né? O Evangelho de João é conhecido por suas conversas profundas e reflexivas, como o diálogo com Nicodemos e a conversa com a mulher samaritana no poço. Também é famoso por seus eu sou de Jesus, como eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Na época em que João escreveu, a mensagem cristã já estava se espalhando por diferentes regiões e havia muitas discussões sobre a verdadeira natureza de Jesus. Então, João escreveu para reforçar a fé dos cristãos e explicar que Jesus é tanto humano quanto divino e que acreditar nele é o caminho para a salvação. Então, João já teve essa visão diferente, né? Então, assim, a gente deseja que a leitura, né? Cada capítulo, cada versículo lido aqui, desperta em nosso coração o desejo de estar mais próximo, mais perto de Jesus, né? De conhecer mais e de ter esse relacionamento com Ele todos os dias, não é mesmo? Então, dito isso, vamos orar, né? Pedir ao Senhor que Ele fale conosco, que não seja só nós, não seja só a leitura em si, mas que venha a revelação divina para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Que é isso que a gente quer, né? Nós queremos ler e ter as revelações para que a nossa prática, nosso dia, nossas ações, elas venham mudar, né? Ser melhor cada vez mais. Se está boa, que venha melhorar, né? Melhorar em termos de agradar a Deus, né? Fazer a vontade dele. Então, oremos. Pai Celestial, Deus de bondade, misericórdia, gratidão, Senhor, a Ti. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, meu Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem conduzido tudo, Pai. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos dado livramento, tem nos dado sabedoria. Pai, o Senhor tem nos despertado aqui nessa manhã, Pai, para buscar a Tua palavra. O Senhor tem colocado o desejo no nosso coração de conhecer mais de Ti, Pai. E somos gratos por isso, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor proteja, o Senhor guarde, Pai, a vida de todas as pessoas que estão aqui no ao vivo, Pai, e a minha também, Pai. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, guarda a nossa família, a nossa vida, Pai. Nos dê, Pai, revelação divina, Pai. Que o Espírito Santo de Deus fale aqui conosco, meu Deus. Que Ele esteja conosco, que seja Ele, Pai, conduzindo tudo. Que não seja vindo de mim, mas dele, Pai. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia de vida. Iniciando aqui, né, o Evangelho de João. E ontem nós fechamos, né, Lucas, lemos só o capítulo 24, que falou, né, sobre a ressurreição de Jesus, né? Falou aqui, né? Jesus venceu a morte, trazendo esperança e vida para mim e para você. Então, ele venceu. Então, Jesus Cristo é a confirmação de que a morte não teve, né, a palavra final. Né? A morte aqui foi só para mostrar para nós, né, a grandiosidade do poder de Deus. E para a gente ter a certeza de que Ele é o nosso Deus. Então, Jesus caminha, nós lemos ontem, né, no caminho de Emaús. Então, lá nós vimos que Jesus andou com alguns discípulos e eles não reconheceram Jesus, né? Então, Jesus caminha conosco, mesmo quando não percebemos. Mesmo naqueles momentos muito difíceis que a gente acha que Jesus está longe, Ele está lá conosco, né? Assim como Ele andou com esses discípulos aqui, sem eles nem perceber que era Jesus. Nós também, às vezes acontece muito conosco também, né? Então, nós vimos também sobre... fechou mais sobre a ressurreição, né? Jesus aparece aos seus discípulos. Então, a ressurreição é real. Nossa fé deve estar firmada nisso. Nossa fé deve estar firmada que Jesus
ele não ficou morto lá naquele sepulcro. Jesus, ele foi ressuscitado. Jesus está vivo entre nós, né? Então isso fique firme. Então, a ascensão de Jesus, vimos também, né? Ele reina e continua presente espiritualmente conosco. Isso é real. Não temos dúvida disso, de forma alguma. Que a gente tenha a firmeza de falar isso para outra pessoa, sem ter medo de errar. Certo? Então, dito isto, vamos para João. João 1, capítulo 1, né? A palavra tornou-se carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Então, se a gente for ver Gênesis 1, lá fala, começa por... eu vou até pegar aqui, ó. Gênesis 1. Só esse que eu vou fazer isso, tá, gente? Senão a gente vai ficar enrolando e não vai adiantar. Então, Gênesis 1. Primeira coisa que fala aqui, o princípio. O princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e ele continua. E aqui fala para nós, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Então Jesus é a revelação visível de um Deus invisível, né? Jesus, ele veio em carne, esse verbo ele se transformou em carne, para que eu e você, a gente não tivesse dúvida de que existe de fato um Deus, né? Então esse Deus que veio de forma visível, né, como homem, ele estava desde o princípio, desde a criação do mundo, ele já estava com Deus, porque ele é um só, né? Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E está lá em Gênesis também, falando dessa luz, né? Então essa luz era Jesus. E muitas das vezes, eu particularmente, fiquei muitos anos, né? Até pouco tempo, a minha visão era de que Jesus, ele tinha nascido ali, naquela manjedoura, né? Minha visão era. Então, Deus vai abrindo nossos olhos e vai clareando as coisas pra gente, né? Então, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Aqui está falando de João Batista, né? Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que era Jesus, que ilumina todos os homens. Então, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Então ele está dizendo aqui que todo aquele que crê, né, que Jesus é filho, né, que reconhecer ele como o Messias, esse dá autoridade para que se tornem filhos de Deus. Porque se a gente não crê, né, que em Jesus como nosso Salvador, nós somos só apenas criação de Deus. Não somos considerados filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Quer dizer, é um novo nascimento. Por isso que é falado, né? Que quem crê em Jesus, ele nasce de novo, né? Ele nasce de novo, porque ele não nasceu de homem e de mulher, não nasceu de sangue, mas nasceu de Deus. Foi uma escolha minha, uma escolha sua.
Escolher é andar, ser filha de Deus, né? Crer em Jesus como nosso único Salvador. Então nós passamos a ser filhas e não só criaturas de Deus, né? Tudo bem, gente? Estão ouvindo certinho aí? Fabrina, bom dia. Caroline, bom dia. Sejam bem-vindas. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, que foi Jesus, né? Que antes, no princípio, era o Espírito como Deus. E ele se tornou carne, né? O Verbo se tornou carne e viveu aqui na terra, né? Como homem. Entre nós, vimos a sua glória. Gente, aqui foi a partir do versículo 14 que eu estou lendo, tá? A partir do versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, né? João dá testemunho dele e exclama, João Batista: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Quer dizer, aqui como homem, João Batista nasceu primeiro que Jesus. E João Batista, ele teve a revelação de quem era Jesus, né? Ele já sabia que Jesus era o Deus encarnado, né? Então, ele fala aqui, né? É superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O Deus que se transformou em homem, né? As pessoas tiveram oportunidade de ver, mas também tiveram, né, de rejeitar, né, infelizmente. Então, mesmo sendo o Criador, muitos não reconheceram Jesus. Mesmo sendo, né, o Deus, fazendo tantas as coisas que ele não foi reconhecido, né? Ele foi rejeitado, infelizmente, né? E aqui a gente vê, né? Não receberam, que dele se transformou, né? No princípio a palavra era a palavra, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Então Deus deixou o céu para estar, né, aqui no meio de nós, se fazer conhecido aqui entre nós. Ele deixou toda a sua glória lá para estar aqui conosco. Então João Batista nega ser o Cristo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem é você? Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Não sou, disse. É o profeta? Não, respondeu. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz a respeito de você mesmo? João respondeu com as palavras do próprio profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Gente, essa passagem aqui, ela está em Isaías, no capítulo 40, verso 3, né? Que Isaías fala, né? Já profetizava: endireitem o caminho para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogavam-no: então, por que você batiza se não é o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. João respondeu: eu batizo com água,
mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de amarrar as correias das sandálias. Então, João Batista, ele tinha a revelação, ele era claro para ele, né, de quem era Jesus. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então aqui, gente, a voz, eu sou a voz do que clama no deserto, né? Ele sentia realmente no deserto, né? Porque não era muito aceito, né? João Batista. Ele falava, ele pregava, né? A vinda de Jesus, e ele falava para as pessoas arrependerem dos seus pecados, né? Para as pessoas arrependerem dos seus pecados, para elas se batizarem. O batismo ali era simbolizado como realmente a pessoa estava deixando aquela vida pecaminosa e seguindo uma outra vida, né? Era renascendo de novo. Então, assim, muitas das vezes a gente sente assim, né? Como João Batista, a voz que clama no deserto. Você está falando a palavra do Senhor para muitas pessoas, ou às vezes só para uma, né? E aquela pessoa tem um coração seco, endurecido, ela não reconhece, ela finge que ouve, ou às vezes até despreza, né? E às vezes, quantas vezes João Batista não se sentiu assim, né? Ele não desistiu, ele seguiu, né? Que sejamos instrumento, né, gente? Para preparar o coração das pessoas para a volta de Jesus. É isso que ele espera de nós, né? Naquela época ele levantou o seu povo para falar da vinda de Jesus, né? O ministério aqui na terra. E hoje ele ainda continua, né? Clamando por pessoas para pregar a palavra dele, para as pessoas terem conhecimento, se arrependerem, se batizarem, para receber ele de volta, porque ele vai voltar, né? Então que sejamos nós, né? Uma dessas pessoas. Então, Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse... Aqui, João Batista, ele não tinha conhecimento presencial, só na época da gravidez das mães, né? Depois ele não teve um encontro, sim, com Jesus. E aqui, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse... Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei quando disse, depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Então, João Batista, ele tinha já uma revelação antes, né? Sobre essa questão aqui, que como que ele iria reconhecer Jesus, né? Que o Espírito Santo iria descer sobre ele e somente João Batista viu aquilo lá. Me tivesse dito, aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então João Batista, ele teve aquela visão, né? Antes Deus revelou para ele, né? De como que ele iria reconhecer Jesus no meio daquela multidão, que era muita gente que andava com Jesus, né? E com João Batista também, tinha uma multidão. Então, como é que ele ia reconhecer? Não tinha como, né, gente? Então, Deus falou com ele. E na hora que ele avistou João, né, o Espírito Santo estava com ele. Que a gente possa também pedir, né, gente, revelação de Deus. Para que a gente possa ter essa visão de saber realmente quem são as pessoas de Deus que estão falando conosco. As pessoas que são... Porque a gente vê na Bíblia constantemente falar, né, dos falsos profetas. E as pessoas, os falsos profetas, eles usam a Bíblia.
né? Às vezes estão lá pregando e distorcendo, né, a palavra. Nós vimos ontem, foi ontem, não sei, foi no capítulo 23, falando sobre essa questão, né, da gente ter cuidado, né, com as redes sociais hoje, né? Que muitas vezes as pessoas falam ali de algo que ouviu de outras pessoas, né? Não lê a Bíblia ali para você ver. E a gente acaba acreditando, mas aquela palavra ela já veio distorcida, né? E a gente acaba seguindo alguém que às vezes vai levar a gente para um lugar que a gente não quer ir, né? Então, os primeiros discípulos de Jesus. Nós vimos, né, que Jesus é a fonte da vida e da luz, né? Ele veio para perdoar e para restaurar vidas. Então, e ele continua, né, levantando pessoas, né, homens comuns, né, para andar com ele. Então, aqui está os primeiros discípulos de Jesus. Nós lemos isso lá em Mateus 4, lemos lá em Marcos, né, 1, e lemos em Lucas 5, sobre os discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse. Então, João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando e disse. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Deixaram João e seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre? Onde estás hospedado? Gente, vocês observam aqui que até para seguir Jesus ele perguntou, né? O que vocês querem? Toda vez que Jesus ia curar uma pessoa, Jesus perguntava, o que você deseja? O que você quer? O que você espera? O que você... Né? Jesus está perguntando. A pessoa tem que querer, né? Então, assim, você não fique frustrada. Isso eu falo para mim também, né? Que a gente não fique frustrada quando a gente leva a palavra para uma pessoa e ela não aceita, né? Quando você ora para uma pessoa e a gente não vê transformação. E porque tem que sair da pessoa. Mas não tira também o dever da gente continuar orando, né? Porque quem faz a mudança, a transformação, não é nossa oração. É o Espírito Santo de Deus. Mas é movido também pela oração, né? Então, que a gente continue. Então, Jesus perguntou, né? Eles queriam seguir Jesus. E Jesus perguntou, o que vocês querem? Né? Rabi, onde estás hospedado? Ele respondeu, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então, eles já estavam à procura, né, gente? O quanto que é importante o conhecimento. Eles tinham conhecimento da lei de Moisés, né? Eles acreditavam no que os profetas traziam, né? Estava lá na lei. Então eles buscavam, eles tinham certeza que viria esse Jesus, né? Então quando eles viram, eles não tiveram dúvida. Eles sentiram aquele no coração de seguir Jesus. Então que a gente também seja assim, né, gente? Então Jesus chama Felipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe, siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Olha a confirmação aqui. Natanael perguntou,
Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Olha só, gente, que descrença, né? Porque Nazaré era uma cidade muito pequenininha, né? Não tinha nada importante lá nessa cidade. Então, eles não esperavam, ele que está falando, né, que pode esperar alguma coisa boa de lá, daquela cidadezinha, pacata. Natanael perguntou, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Aqui, gente, é o partir do versículo 46. Venha e veja, disse Felipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Felipe chamá-lo. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui, em outras passagens, versões, fala que Felipe, Natanael, na verdade, Natanael, ele estava, antes de ser encontrado, né, por Felipe, ele estava debaixo de uma figueira, orando, né, pedindo, conversando com Deus. E Jesus viu o coração dele, por isso que falou que ele, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Então, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, que a gente também tenha essa oportunidade de ver os céus abertos sobre a nossa vida, né? Que a gente veja o reino de Deus se revelando para nós, né? Então, capítulo 2. Então, no capítulo 1, em Jesus, Deus nos oferece perdão, ele está vivo, ele está cada dia mais colocando em nosso coração, né, o desejo de buscar isso, e que realmente esse desejo ele não morra, né, gente? Que ele só continue até a volta de Jesus. Digé, bom dia. Então, capítulo 2. Jesus transforma a água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus já estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais, aqui só uma paradinha. Essa passagem é muito trabalhada, né, gente, em casamentos, né, essas questões. Mas aqui eu só quero chamar a atenção, não na transformação ali do vinho, mas na passagem aqui que fala, que temos nós em comum, mulher? E aqui Jesus não está querendo diminuir a mãe, né, Maria, de forma alguma. Nem está agindo com falta de respeito com ela, também não. Porque mulher, para aquele povo, era como se fosse senhora, né? É como se a gente estivesse respondendo a nossa mãe. Nossa mãe chama e fala senhora, né? É nesse sentido, é de respeito, na verdade. Mas aí, muitas das vezes, tem pessoas que lê distorcendo, como se Jesus estivesse ali diminuindo a mãe dele, Maria. Não, nem desrespeitando, também não. De forma alguma. Jesus estava realmente respeitando, né? E ele estava dizendo ali, não é chegada a minha hora não chegou ainda. Mas Maria era mãe, então o lado materno dela sabia, ela sabia que era o filho dela, né? Ela conhecia Jesus, ela queria muito que as pessoas conhecessem o lado divino dele. Então ela sabia que ele poderia fazer uma mudança ali, uma transformação, né? E ali foi feito. E Jesus continua fazendo essas transformações, né, gente? Sobrenatural. Como ele transformou ali água em vinho.
E ele continua fazendo isso ainda. Ele pega uma pessoa ali, só o bagaço, e ele transforma ela numa grande pessoa, numa pregadora da palavra. Então Jesus continua, a gente não pode duvidar disso de forma alguma. Então, a sua mãe disse ao serviçais, mesmo Jesus dizendo isso para ela, né, ela continuou, né, crendo que ele ia fazer realmente. O que ela fez? Façam tudo. A sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metratas. Jesus disse aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Gente, você faria isso? Você teria coragem de fazer isso? Pega a água e leva lá para os serviçais. Porque lá ela vai ser vinho, não é água. Eles assim o fizeram. Gente, foram obedientes, né? Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse. Então aquela pessoa chefe, né, ficou admirada daquilo, porque a qualidade do vinho era boa demais. Chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Né? Então Jesus, ele, às vezes a gente fica ali, né, sofrendo, né, com dificuldade, né, passando. E Jesus está lá conosco. Ele está lá, né, suprindo, andando conosco, igual ele andou com aqueles discípulos e eles sem reconhecer. Ele também está conosco nas nossas dificuldades. Mas se a gente não desistir, a gente crer, a gente persistir, né, a melhor parte, né, vem. Assim como aqueles discípulos lá no vinho, né, eles não duvidaram, pegaram a água, levaram lá para conforme o comando de Jesus, né, e o melhor vinho foi servido no final. E muitas vezes acontece conosco também, né? Quando a gente não duvida do Senhor, o melhor, né, para nós chega. Né? Quando a gente mostra, Senhor, eu confio, eu creio. E a gente vai, e as coisas acontecem, né? Jesus continua transformando histórias e vidas até hoje. Infelizmente, muitos não acreditam, né? Mas nosso papel é levar para frente, porque nós cremos, né, gente? Nós cremos que ele existe, que ele continua fazendo tudo isso. Costa Mendes, seja bem-vinda. Jesus purifica o templo. Depois disso, a partir do versículo 22, gente. 22? Nossa, é tão pequena a letra dos versículos, que é uma sequência aqui. Difícil a gente ler. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. 13, gente, é o 12, na verdade, né? Jesus purifica o templo, é o versículo 12 do capítulo 2, tá? Porque houve uma confusão aqui. Então, Jesus purifica o templo, está no versículo 12. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe e seus irmãos e os discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo. Nessa passagem aqui, gente, é que Jesus purifica o templo, ela está nos 4 evangelhos, né?
Está em Mateus, está em Marcos, em Lucas e João. Né? Em Mateus está no capítulo 21, em Marcos no capítulo 11, em Lucas no 19 e em João aqui no 2. Né? Então é algo que Jesus ele deixou bem firme aqui para nós. Né? Então, no pátio do templo, encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tire estas coisas daqui, porém parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então Jesus aqui, ele lutou, né, pela purificação da casa do Senhor. A gente fala muito, né, que nós somos o templo, né, do Senhor, somos realmente. Mas também tem a casa, né, física, o templo físico, onde existe a comunhão dos irmãos, né? Eu sozinha é como se fosse um dedo fora do corpo, né? Então, que a gente não perca isso, né, gente? Tem muitas pessoas falando: eu não congrego em nenhuma igreja porque eu sou a igreja, eu sou o templo. Aí fica sozinho. E não, Jesus está falando aqui. Existe a casa, sim, a casa do Senhor. É uma casa de oração. É uma casa que a gente vai buscar a presença do Senhor. Claro que nós devemos buscar todos os dias. Mas ali é um local de comunhão. E tem passagem que fala que onde existe dois, né, em meu nome, ali eu estarei. Então, que essa união, que essa congregação, que essa comunhão, ela continue. Que a gente não deixe, né, não desvalorize isso de forma alguma. Como eu falei aqui, né, que um dedo fora do corpo, ele não tem vida, né? Ele morre, com certeza. Então, assim, por exemplo, eu, você, juntando, cada um de nós tem um objetivo, tem um sentido, né? Deus fez a gente para um propósito. E a gente tem que estar ligado nisso, né? Porque a gente não pode se afastar. É como a brasa no braseiro, né? Tá ali o braseiro, nós falamos ontem nisso, né? E veio novamente aqui hoje, gente. Então, se você tira, tá ali o braseirão, né? Muitas brasas juntas ali, né? Cheia, né? De fogo ali, vivo. Aí você pega uma brasa daquele ali, tira e coloca fora. E você vai avaliar qual daquelas brasas que vai apagar primeiro. A que tá fora, gente, ela apaga rapidão. É rapidinho ela apaga. Mas se você pega, mesmo depois dela apagada, você pega ela lá de novo, aquele carvão, né, ali sem fogo nenhum, você joga ela no braseiro de novo, é rapidinho ela tá acesa. É assim somos nós. A nossa fé, ela morre quando a gente para de estar junto com as pessoas, né? De estar com pessoas que acreditam na palavra. Então a gente precisa buscar isso. Veio forte isso em mim, então eu precisava falar, né? Então que a gente busque congregar, né? Eu não estou aqui falando de religião, de forma alguma. Eu estou falando da palavra do Senhor, falando de fé, né? E quando a gente senta com uma pessoa que tem conhecimento da palavra, e a gente conversa com ela um pouquinho, a gente sai de lá animada, né? A gente sai de lá, nossa, que bom ouvir algumas palavras. E quando você está com uma pessoa que não tem, e que as poucas palavras que ela fala, ela te desanima. Então, que nós possamos, para a gente animar outras pessoas, nós precisamos estar animadas, né? Para a gente levar a fé para outra pessoa, nós precisamos que a nossa fé, ela esteja fortalecida, né? Porque a gente não dá aquilo que a gente não tem, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, vamos buscar na casa do Senhor a presença dele, né? E Jesus aqui, ele veio purificar a casa. E ele busca nos purificar, né? Então, deixa eu terminar de ler aqui. Jesus lhes, então, versículo 18. Então os judeus lhes perguntaram: que sinal milagroso pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Quem é você, né? Não tem nenhum cargo, né? Aí, eclesiástico, não tem nenhuma função dada aqui pelos homens, né? Creio que foi isso que ele quis dizer, né? Jesus lhe respondeu:
destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Jesus foi ousado, né? Ele sabia quem ele era. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e você o levantará em 3 dias? Então aquele templo, né, foi o templo de Salomão, que Salomão levou 40 e tantos anos, né, para reconstruir aquele templo. E Jesus disse que reconstruía inteiro, porque ele sabia que ele reconstruía mesmo, né? Contudo, o templo ao qual ele se referia era o seu corpo. Assim, depois que ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, então só voltando aqui, gente, ele falou do templo, né? Destrua e eu reconstruirei em 3 dias. E Jesus continua fazendo isso conosco, né, gente? A gente pode estar um caco, acabada, destruída. Se você se rende aos pés de Jesus, você se restaura, se levanta, se reconstrói, você passa a ser uma pessoa muito melhor do que antes, né? Então Jesus continua fazendo isso, restaurando edifícios, restaurando vidas, né? Ele continua fazendo. Então, enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, porque viram os sinais milagrosos que ele realizava. Jesus, porém, não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Porque Jesus conhecia, né, o íntimo da pessoa, o pensamento, né? Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro do ser humano. E ele continua sabendo o que está dentro do meu coração e dentro do seu coração também, né? Por isso nós precisamos estar buscando, né, a palavra do Senhor, para que, nos fortalecendo nele, para que ele, né, limpe, né, nosso coração. E aí fica até uma pergunta aqui, né? O que precisa ser expulso, né? Eu pergunto para mim, você pergunta aí para você. O que precisa ser expulso aí dentro do seu coração, né? Para que ele fique limpo, purificado, para que o Espírito Santo de Deus sinta prazer em fazer morada, né? Fica essa reflexão, para que a gente possa fazer uma limpeza, né, no nosso coração. E para isso, só a gente colocar aos pés do Senhor. Senhor, limpa meu coração, me mostre, me revele onde, Pai, o que eu devo tirar de mim para me tornar uma pessoa limpa, digna de morada do Espírito Santo, né? Que a gente possa continuar fazendo isso. Que o Senhor, ele vem, ele vai nos purificar. Amém? Vamos orar, gente? Vamos orar, concluindo aqui, né? Antes que a live caia, né? Então, oremos, né? Tudo bem por aí? Não deu para ler. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais esse momento, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor continue falando conosco, Senhor, durante esse dia, meu Deus. Que tudo que a gente venha fazer, Senhor, seja direcionado por Ti e não por nós. Porque o Senhor sabe de tudo que é melhor para nós. O Senhor sabe do nosso hoje, do nosso amanhã, do nosso depois. Nós não sabemos, Pai, nós só sabemos do agora. E o Senhor sabe, Senhor, do nosso coração. Transforme, Senhor. Faça com que a Tua vontade prevaleça, meu Deus. Nos ensine, nos dê sabedoria, Pai, para que possamos colocar a Tua palavra em prática. Para que possamos levar a Tua palavra para outras pessoas, meu Deus. Essa é a oração que fazemos. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém? Amém, amém, gente? Jesus abençoe poderosamente a vida de todos. Deixa eu ver se eu leio aqui. Aninha, bom dia, Aninha. Jaqueline, bom dia, seja bem-vinda. Nós estamos aqui todos os dias, 5h30, lendo a palavra, lendo a Bíblia. Hoje nós começamos o Evangelho de João, né? Já lemos Mateus, Marcos, Lucas, mas nós deixamos gravado, né? Está na bio desse perfil aqui, o canal onde está todos os vídeos, né? Que nós já
lemos, né, da parte que nós já lemos, está lá, que você tem acesso a ele. E passe para as pessoas também que você conhece, né, que tem o desejo de ler a palavra. E algumas pessoas às vezes não sabem ler, outras têm dificuldade de visão, né? Como tem uma pessoa mesmo no grupo aí, é a tia Rita, ela manda esse vídeo para um irmão dela, que ele não enxerga, né? Então ele quer ter o desejo de ler a palavra e aí ela está passando para ele. Então assim, se uma pessoa que você compartilhar, ouvir, você já está fazendo, né, a vontade de Deus. Porque aqui é só a palavra. A gente não está criando nada, inventando nada. E nem estamos falando de religião. Nós estamos falando da Bíblia, de Jesus, né? Então, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui. E parabéns também, né, gente? Por levantar cedo, né, e priorizar a palavra do Senhor. Jesus abençoe poderosamente a nossa vida. Amém?